Você já imaginou um mundo onde seus pensamentos não são mais só seus? Onde lembranças, emoções e até decisões podem ser acessadas, alteradas ou até controladas por um simples chip no seu cérebro. Parece ficção científica, mas essa realidade já está sendo construída agora. Elon Musk e sua empresa Neuralink estão desenvolvendo uma tecnologia revolucionária. Um dispositivo minúsculo, do tamanho de uma moeda, capaz de conectar diretamente a mente humana a computadores. O objetivo oficial é nobre: ajudar pessoas com doenças neurológicas, paralisias e problemas de memória. Mas e se esse mesmo dispositivo pudesse fazer muito mais? Imagine ter alguém monitorando seus pensamentos ou sabendo exatamente o que você deseja, pensa ou sente. Imagine governos e corporações com acesso direto à sua mente, manipulando informações, decisões e até crenças. Um mundo onde comprar, vender ou até interagir socialmente dependa de aceitar esse chip, e recusar seja praticamente impossível. Essa tecnologia que hoje é vista como avanço médico pode se tornar, amanhã, a porta de entrada para um controle sem precedentes sobre a humanidade. E a Bíblia, há milhares de anos, já alertava sobre um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem receber uma marca. Coincidência? Ou estamos diante de algo que os profetas descreveram há séculos, mas que finalmente começa a se manifestar diante dos nossos olhos? Se você quer descobrir como o Neuralink pode estar ligado à marca da besta e entender o que isso significa para o futuro da humanidade, prepare-se. Porque neste vídeo vamos explorar cada detalhe obscuro, cada alerta profético e cada escolha que pode mudar o seu destino. Mas antes de continuar, faça uma coisa: respire fundo e imagine que essa decisão pode ser sua. O Neuralink não é apenas um chip comum. Ele é pequeno, quase invisível, do tamanho de uma moeda, mas suas capacidades são gigantescas. Conectando diretamente o cérebro humano a computadores, ele promete interpretar sinais neurais, estimular áreas específicas do cérebro e até restaurar funções perdidas em pessoas com doenças neurológicas. Em teoria, ele poderia permitir que alguém movesse objetos com a mente ou recuperasse memórias esquecidas há anos. Mas o potencial vai muito além. Cientistas afirmam que o Neuralink poderia, no futuro, transmitir pensamentos entre pessoas, registrar emoções ou até criar interfaces de comunicação totalmente novas. Imagine compartilhar uma ideia ou um sentimento sem precisar de palavras. Parece incrível, mas também levanta questões profundas. Quem terá acesso a esses dados? Como serão usadas essas informações? E se essa tecnologia caísse nas mãos erradas? O mesmo dispositivo que promete cura e liberdade poderia se tornar um mecanismo de vigilância mental. Um mundo onde governos, empresas ou sistemas globais pudessem monitorar seus pensamentos e até influenciar suas decisões, transformando o que parecia um avanço humano em uma ferramenta de controle absoluto. O Neuralink é, portanto, muito mais que ciência. Ele é uma porta para possibilidades inimagináveis e para perigos ainda mais assustadores. E você precisa entender como essa inovação pode se conectar a algo que a Bíblia profetizou há séculos. O que torna o Neuralink ainda mais inquietante é que a Bíblia, escrita há milhares de anos, já alertava sobre um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem receber uma marca. No livro do Apocalipse, capítulo 13, essa marca é descrita como um símbolo de controle absoluto, físico, ideológico e espiritual. É impossível não notar a semelhança com as tecnologias modernas, capazes de conectar diretamente a mente humana a sistemas digitais. Imagine um mundo onde tudo depende de aceitar um dispositivo que controla o acesso a recursos essenciais. A profecia fala de uma besta que impõe sua autoridade, e cada avanço tecnológico parece aproximar essa visão da realidade. Hoje, o Neuralink é promovido como uma revolução médica. Amanhã, ele poderia se tornar um instrumento que torna essa profecia palpável. E não se trata apenas de ficção ou medo exagerado. Os sinais estão diante de nós. Tecnologias de rastreamento, sistemas de pagamentos digitais e controle de dados já moldam o comportamento humano. Acrescente a isso a possibilidade de implantes cerebrais e você percebe que o futuro descrito nos textos sagrados não está tão distante. O Neuralink, portanto, deixa de ser apenas ciência para se tornar um ponto de conexão entre o mundo real e previsões milenares. E essa é apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Agora, imagine um mundo em que aceitar ou recusar o Neuralink não seja mais apenas uma escolha pessoal, mas uma exigência para sobreviver. Em um cenário de crise global, guerras, fome, escassez de recursos e instabilidade social,
O chip poderia ser apresentado como a solução definitiva, uma porta de acesso a serviços essenciais, comércio, empregos e até informações. Quem recusaria em um mundo à beira do colapso? E o perigo vai muito além do econômico ou social. Com o Neuralink, governos e corporações poderiam ter acesso direto aos seus pensamentos, monitorar suas emoções e até influenciar suas decisões mais íntimas. Um sistema assim não apenas reorganizaria a sociedade, ele mudaria a própria essência da liberdade humana. Estamos falando de um controle absoluto, silencioso e quase invisível. Não há grades, não há prisões físicas. A escravidão seria mental, ideológica e espiritual. Cada ação, cada decisão, cada crença poderia ser monitorada e direcionada. O Neuralink se torna, então, mais do que um avanço científico. Ele é a porta de entrada para um sistema global de vigilância e manipulação, onde aceitar o chip significa submeter-se a regras que ultrapassam a ética, a moral e até a própria fé. O que torna o Neuralink ainda mais preocupante não é apenas o controle sobre pensamentos ou ações, mas seu impacto espiritual. A Bíblia alerta sobre um tempo em que a humanidade seria desafiada a escolher entre a verdade de Deus e a obediência a um sistema global. Aceitar um implante capaz de influenciar a mente humana poderia significar abrir mão da liberdade espiritual, da consciência e da fé. Não se trata apenas de tecnologia, trata-se de submissão ideológica. A marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, é apresentada como um símbolo de lealdade a um poder que exige adoração e conformidade. Se a humanidade aceitar dispositivos que interferem diretamente no pensamento, estaríamos diante de uma forma moderna desse controle, não mais físico, mas mental e espiritual. E o engano é sutil. O chip é vendido como cura, inovação e progresso, seduzindo as pessoas com promessas de saúde, facilidade e liberdade. Mas, gradualmente, ele pode se tornar instrumento de escravidão invisível, moldando crenças, valores e comportamentos sem que percebamos. O impacto ideológico é profundo. Aceitar o sistema significa comprometer a fé, e rejeitá-lo pode significar isolamento ou dificuldade de sobrevivência. Estamos diante de uma escolha que ultrapassa a ciência e toca diretamente a alma humana. Enquanto a tecnologia avança, a maioria das pessoas enxerga o Neuralink apenas como uma revolução médica ou científica. Celebram os avanços, falam sobre tratamentos inovadores e milagres da neurociência, sem perceber o perigo oculto que vem junto. Essa percepção limitada é exatamente o que torna o engano tão eficaz. O chip é promovido como algo positivo, quase irresistível, promessa de cura, melhoria cognitiva, comunicação direta com dispositivos digitais e acesso a um mundo mais rápido e conectado. Poucos questionam as consequências reais de permitir que outra entidade tenha acesso à mente humana. E é aí que reside o risco profético: seduzir a humanidade com benefícios aparentes, enquanto se implanta um sistema de controle. O engano é sutil, quase invisível. Hoje é opção, amanhã pode se tornar obrigação. As pessoas podem aceitar o chip sem refletir sobre as implicações espirituais, ideológicas e sociais, convencidas de que estão fazendo algo normal e seguro. E enquanto a atenção do público está voltada para o progresso e a inovação, ninguém percebe que essa mesma tecnologia pode ser a porta de entrada para a profecia da marca da besta. A sociedade está sendo preparada, sem perceber, para aceitar algo que mudará radicalmente a liberdade e a fé humanas. Enquanto o mundo celebra o Neuralink como uma inovação incrível, poucos param para questionar o que realmente está acontecendo. As manchetes exaltam curas milagrosas, avanços científicos e melhorias cognitivas quase sobrenaturais. Mas esse entusiasmo coletivo pode ser exatamente o que torna a população vulnerável ao engano. O chip é vendido como solução definitiva. Promete restaurar funções perdidas, aumentar a inteligência, facilitar a comunicação e abrir portas que antes pareciam impossíveis. A promessa de uma vida mais fácil e conectada seduz milhões, tornando o aparelho desejável, mesmo sem entender plenamente os riscos envolvidos. E enquanto todos aplaudem a revolução tecnológica, ninguém percebe que essa mesma tecnologia pode ser uma ferramenta de controle invisível. O perigo está no fato de que o engano é sutil e gradual. Hoje é uma escolha, amanhã pode se tornar uma exigência. A sociedade pode ser levada a aceitar o chip sem refletir sobre suas consequências espirituais, ideológicas e éticas. E assim, sob o véu da inovação, o mundo está sendo preparado para algo muito maior. Um sistema que pode alterar não apenas comportamentos,
mas também a fé, a liberdade e a própria consciência humana. Elon Musk é visto por muitos como um visionário, um gênio capaz de transformar o impossível em realidade. Mas diante do Neuralink, surge uma pergunta inquietante. Ele é apenas um inventor ambicioso ou parte de algo muito maior que ultrapassa a ciência? Musk fala sobre avanços, cura de doenças e até comunicação mental direta. No entanto, quando analisamos o potencial do Neuralink à luz das profecias bíblicas, surge um cenário assustador. Um dispositivo que conecta diretamente a mente humana pode se tornar a ferramenta que a Bíblia descreve como a marca da besta. Um sistema capaz de controlar pensamentos, decisões e crenças. O que ele sabe que o público não sabe? Será que o foco está apenas na inovação ou há intenções que permanecem ocultas? O mistério aumenta quando percebemos que uma tecnologia criada para o bem pode ser usada para moldar comportamentos e crenças em escala global, sem que ninguém perceba. Enquanto milhões aplaudem os avanços, poucos refletem sobre as implicações espirituais e éticas. Musk é um visionário, mas a tecnologia que ele desenvolve pode estar abrindo portas que nem mesmo ele consegue controlar totalmente. O futuro que ele cria pode transformar a liberdade humana de maneira irreversível. Chegamos ao ponto crucial. Imagine um mundo à beira do colapso. Guerras, fome, crises econômicas e caos social espalham medo e desespero. Nesse cenário, o Neuralink não é mais visto apenas como inovação ou cura, mas como a solução definitiva para sobreviver. Um dispositivo que promete acesso a recursos, comércio e até segurança, tornando-se, para muitos, indispensável. E é exatamente nesse momento que a profecia de Apocalipse 13 ganha forma. A marca da besta não seria apenas uma escolha simbólica, seria uma exigência para continuar vivendo normalmente. O chip, que antes parecia uma promessa de progresso, agora se transforma em instrumento de controle absoluto sobre pensamentos, decisões e até crenças. O ápice do conflito está na escolha que cada pessoa terá que fazer. Aceitar o sistema e sua comodidade, mesmo abrindo mão da liberdade espiritual, ou recusar enfrentar consequências potencialmente severas. É uma decisão que toca não apenas a vida cotidiana, mas a própria alma. Este é o instante em que tecnologia e profecia se encontram, revelando o perigo real de um mundo onde a inovação pode se tornar tirania. A tensão é máxima, e a pergunta final é clara. Você estaria disposto a abrir mão da fé e da consciência para sobreviver? O futuro que você acabou de imaginar pode não estar tão distante quanto parece. O Neuralink, que hoje parece apenas uma inovação médica, tem potencial para se tornar o primeiro passo de um sistema global de controle que a Bíblia descreveu há milhares de anos. A escolha que cada pessoa fará diante dessa tecnologia não é apenas sobre conforto ou progresso, mas sobre liberdade, fé e consciência. Estamos diante de um momento crítico. Aceitar o sistema pode significar viver sob vigilância total, moldando pensamentos, emoções e crenças sem perceber. Recusar, por outro lado, pode trazer dificuldades no dia a dia, isolamento e desafios que muitos ainda não conseguem imaginar. É uma decisão que vai muito além do físico, é espiritual, ideológica e moral. A mensagem final é clara. A profecia avança diante dos nossos olhos, e o mundo caminha rapidamente para um ponto sem retorno. O chip pode ser apenas o primeiro passo de uma era em que a tecnologia se mistura ao controle humano de maneira irreversível. A pergunta que fica, e que você precisa refletir profundamente, é esta. Quando chegar a hora, você estará disposto a escolher entre o conforto do sistema e a fidelidade a Deus? A resposta determinará não apenas seu futuro, mas sua liberdade mais essencial.